Rui Moreira de Carvalho é convidado desta noite do Closing Bell. Rui, boa noite. Comecemos precisamente por esta questão da internacionalização das empresas portuguesas. A certa altura, nesta conferência, o responsável da Accenture dizia que o importante é as empresas tentarem perceber como é que o mundo será em 2020 e posicionarem-se para esse cenário. As empresas portuguesas já fizeram essa mudança, já têm esse chip, já percebem o que é que será o mundo em 2020 e estão a posicionar-se para esse cenário? Boa noite. As empresas portuguesas são obrigadas a adquirir esse chip. Se ele se adquire, digamos, com um custo transacionável, ou se é o aspecto cultural, que demora mais tempo, naturalmente. Mas as grandes tendências já são visíveis, digamos, e Portugal tem necessidade, não só obrigação, mas também necessidade de se adaptar a este novo contexto do posicionamento geoestratégico, ou seja, da emergência do Atlântico Sul e do Índico. E até agora aquilo que se nota é que as empresas portuguesas estão a fazer esse trabalho. O que é que falta para que se consiga internacionalizar mais e eventualmente melhor nesses países? O tema é muito interessante. Como fazer mais e fazer melhor. Porque o fazer mais não é necessariamente fazer melhor. Ou seja, nós podemos exportar a pensar que vamos vender com prejuízo para ganhar mercado e a seguir adquirimos conhecimento do mercado e podemos vender melhor. Ter o retorno mais... Mas nem sempre é verdade, porque muitas vezes os produtos entram pelo preço. Ou seja, perguntam o preço spot, qual é que é o preço hoje e, digamos, os mercados não tendem a ser muito agarrados a tradições ou a grandes relações. Porquê? Porque estamos a vender qual é que é o produto com a marca, com a reputação, com a notoriedade e depois com o preço. O que acontece é a necessidade de ter parcerias locais e ter investimentos de base local. Para isso é preciso primeiro namorar. E isso é o que está a acontecer. Nos últimos dados do mês de maio, o INE indicou que apenas 0,9% do aumento de exportações tinha sido feito para o espaço intracomunitário, ou seja, para o espaço europeu, onde já temos 70% relativamente das nossas exportações, e 31,4% é para fora deste espaço intracomunitário. Ou seja, já são os mercados novos que estão a surgir. Mas são mercados onde as empresas portuguesas tentam também, de facto, procurar estabelecer-se lá, criar fábricas, criar instalações, até porque alguns desses países exigem mesmo esse tipo de investimento. Exigem e é necessário. O problema é que não só eles não têm competências em termos de pessoas, de quadros, como também não conhecem bem o mercado local. Portanto, os produtos, há toda uma adaptabilidade aos mercados de destino. Mas também não têm recursos financeiros. Digamos, o processo de internacionalização é um processo onde o tempo é muito importante, a noção do tempo e também a noção dos recursos humanos e os recursos financeiros. Ou seja, nós temos de ter o tempo de aprendizagem, de chegar lá, de investir, estar a ver como é que é, de adaptarmos e de acreditar no projeto. E o momento em Portugal não é um momento propício, digamos, a estes financiamentos e a dar tempo ao tempo. Projetos de longo prazo. Mas isso não pode dar também a ideia de que as empresas que procuram internacionalização querem, de facto, um lucro rápido, querem sobreviver à crise em Portugal sem pensar mais à frente? A tendência de qualquer cidadão, de qualquer investidor, é o lucro rápido. Portanto, só os mais perseverantes e aqueles que pensam a médio e longo prazo conseguem ter resultados. É como eu tentar sair, irmos jantar e no fim, quando chegar de pagar a conta, eu começar a patinar. Digamos, a ver onde é que tenho a carteira. Ou seja, eu, no limite, posso ter ganho o jantar. E será que ganhei a confiança? Será que ganhei outros jantares? Portanto, é sempre a noção entre o inteligente e o esperto. E aqui, culturalmente, nós não somos tradicionalmente competentes na arte de nos internacionalizar. Ou seja, nós tendemos muito a ir de processos isolados. E cada vez mais a internacionalização, até pela escola sueca, entra em processo de redes de empresas. E o processo de redes de empresas implica que nós, em dois mercados, no mercado local, ou seja, no mercado doméstico, em Portugal, sendo uma empresa portuguesa, procuremos entrar complementariedades de competências e de capacidades. E procurar esse mercado e, nesse mercado, tentar também a integração com players locais, ou seja, com operadores económicos locais. Uma estratégia concertada.
E todos estes empresários referiram o facto de a marca Portugal não fazer grande diferença no processo de internacionalização. É de facto esta a visão que as empresas têm? Portugal não conta? Eu penso que ainda conta. Depende dos mercados para onde formos. Porque há um mercado da nostalgia. É preciso ver que Portugal tem uma diáspora, ou seja, tem um conjunto de imigrantes significativos lá fora. E onde se fala, por exemplo, em vinho, em Moçambique, que é um mercado que agora está muito os portugueses, eles referem ao vinho, o vinho português como o melhor vinho. E o vinho português não viaja com facilidade. Aliás, o vinho não viaja com facilidade. Por exemplo, encontra-se vinho concorrente em termos de preço e de qualidade na África do Sul muito bom, mas eles falam o português como o português tendo, digamos, um valor acrescentado, que é o vinho de Portugal. O mesmo se passa no Brasil com azeite, o mesmo se passa com uma série de produtos das quais nós temos o prestígio de ter aprendido a fazer bem. No vinho do Porto, por exemplo, nós temos aprendido a fazer bem. Para certos nichos de mercado, a marca Portugal ainda é relevante. A cerveja, por exemplo, a cerveja em Angola, a cerveja na Guiné-Bissau, a cerveja em São Tomé e Príncipe, portuguesa, que a cerveja também viaja mal, porque é malte, pronto, aquilo local é sempre a cerveja mais viva. Portanto, neste aspecto não é relevante. Se formos estar a trabalhar na área dos serviços, eventualmente a marca portuguesa não cria grande valor, mas a língua portuguesa pode criar. E então é muito importante que nós valorizemos mais o valor da língua portuguesa como um ativo de negócios. E há pouco o Rui dizia que, de facto, o momento é difícil para as empresas pensarem em projetos de médio ou longo prazo. É por isso que faz falta alguma margem de flexibilidade, eventualmente, para este processo de ajustamento que Portugal está a fazer? Bom, qualquer conversa que vai sempre ter a margem de flexibilidade, não é? Bom, se é melhor eu dormir com ar-condicionado uma noite de calor, é evidente que é melhor dormir com ar-condicionado. A pergunta é se eu no fim do mês vou ter dinheiro para ar-condicionado. A questão da flexibilidade, a pergunta como deve ser feita, permita-me, Rubén, é como é que eu consertei com quem me está a emprestar dinheiro. E eu fiz um acordo em maio do ano passado, e nesse acordo eu via em que eu tivesse, pelo menos, que nivelar o meu aumento de endividamento. Ou seja, eu controlar o meu aumento de endividamento. E esse aumento de endividamento vem por eu criar riqueza natural. E aí, este ano, teoricamente, já vai aparecer dois indicadores relevantes. Um é da balança comercial, ou seja, nós vamos ter o nível das exportações mais que as importações, pelo menos vamos ficar muito perto do zero. O outro é na balança corrente e de capital. O que é que isso quer dizer? Que a necessidade de financiamento externo para. Então é previsível que a partir de 2013 eu comece a criar recursos internos para amortizar a minha dívida. E a partir daí eu poderei vir a ter uma tendência natural de descida, digamos, do meu endividamento, logo capacidade de promover outros investimentos. A questão que podemos colocar é se o ritmo deste ajustamento está a ser menor ou está a ser demasiado apressado. Mas ele foi aquele que eu assinei. E foi aquele que eu, em maio do ano passado, previ que fosse possível. A questão que eu colocaria agora era se nós estamos a preparar-nos para esse novo ritmo de ajustamento. Quem é que o vai definir? Está a haver um plano cuidado dos portugueses. O acordo de maio com a chamada Troika. Portanto, é preciso que Portugal, ao pedir ou, digamos, ao tentar negociar novos prazos, tenha também objetivos definidos relativamente ao que vai fazer. E não parece ter. Eu ouvi hoje de manhã o secretário-geral do Partido Social Democrata dizer que o Partido Socialista deveria de propor soluções. O Partido Socialista terá respondido que não, senhor, que quem proponha primeiro é o PSD, que é o partido que está no governo, ou no fundo, e o CDS. Ora, é isso que tem que acontecer. Os partidos têm no seu lugar próprio, que é no recato, não é na praça pública, que prever aquilo que eles acham que será próprio para Portugal, para as próximas gerações, e não apenas espalhafato para o fogo de artifício. Porque os custos que nós estamos a ter neste chamado ajustamento são custos muito pesados, que todos os cidadãos estão a senti-lo. E é o chamado cansaço, a fadiga do ajustamento. Porque nós, depois de ouvirmos qualquer coisa, aparece mais um número que nunca ninguém o entende. E estamos a voltar ao termo, que é o termo economicista,
que é, só pensam na economia, mas como é que nós conseguimos pagar o pão se nós não temos dinheiro para comprar esse pão ou para comprar sequer a farinha? E perante as avaliações que têm sido feitas, os dados do Banco de Portugal, estas avaliações da Comissão Europeia e também do Fundo Monetário Internacional, é possível acreditar, tal como Cavaco Silva, que a tendência vai ser a inflação no fim do ano termina no final deste ano? Bom, todos os prognósticos ou todas as projeções sugerem que 2013 já vamos ter o crescimento nulo ou então positivo. Enfim, mesmo que ele esteja ainda em recessão, pelo menos a tendência, o limite mínimo de recessão, o limite máximo de recessão terá sido 2012. Bom, o que vai acontecer não sei. Eu penso que aquela decisão do Tribunal Constitucional, não tendo você colocado a questão, eu acho que é uma decisão que nos vai deixar a todos muito Vai baralhar as contas. Muito confusos. E para não dizer desanimados. Eu penso que aquilo poderá ser o início do fim de um processo de coesão social para encontrar uma solução. Porque, em rigor, todos os partidos políticos, mesmo aqueles fora da esfera do governo, como o PCP e mesmo o Bloco de Esquerda, estavam a aceitar que isto acontecesse. O próprio secretário-geral do Bloco de Esquerda, o professor Lossard, referia que a saída do euro que era um erro para Portugal. Ou seja, teríamos que cumprir com as obrigações necessárias para estar dentro do espaço euro, o que quer dizer que o resto do jogo era conhecido. Agora, o que acontece é que nós tiramos de cima da mesa 2 mil milhões. E eram 2 milhões que estavam previstos ser o corte na despesa. Porque o acordo foi projetado, e mais uma vez foi um acordo que foi assinado pelos 3 partidos e proposto pelo partido que na altura estava no governo, ou seja, o Partido Socialista, que previa que tivéssemos cortes na despesa e o aumento da receita por via impostos. Mas, essencialmente, a partir do segundo ano, que é o ano 2012, e o próximo ano, que seria 1/3 na receita e 2/3 na despesa. Ora, isto já não vai ser possível. Mas o FMI já veio dizer que é isso que continua a prever. E é claro, isso que continua a prever o que se põe em 3 cenários. E este é um bom ponto de nós colocarmos. O primeiro cenário é a redução de salários. A redução de salários, no fundo, se é despesa, é de salários da causa pública. Ponto final. A segunda, em vez de redução de salários, é o ajustamento do número de funcionários, ou seja, despedimentos. E a questão do Tribunal Constitucional, como bem levantou o professor Vítor Bento, dá uma questão de equidade entre a causa pública e a questão dos privados. Ou seja, se nós dizemos que estamos iguais, também os regimes, por exemplo, de indemnização para despedimentos poderão estar próximos. Quer dizer que abre aqui uma janela de oportunidade até promover despedimentos na chamada função pública, coisa que era impensável até esta decisão de Tribunal Constitucional. A terceira questão era haver um corte bruto, digamos, de funcionamento de toda a estrutura. E já não é a parte de serviços. Estamos a falar em, por exemplo, defesa, coisas que nós pensemos que é uma decisão radical de não funcionar. Mas, portanto, já não há as tais gorduras do Estado para atacar? As gorduras que existem sempre, têm que ser cuidadas com muito atenção. Repara, o que é que se ganhou em andar com o populismo na questão dos administradores públicos? O que é que se ganhou? Repara, por exemplo, nós também se observa neste quarto relatório da Comissão Europeia e também do FMI que o endividamento das empresas de transportes do Sistema Empresarial de Estado aumentou de 25 mil para 30 mil milhões. Ou seja, nós aumentamos 5 mil milhões. E, no entanto, os próprios administradores há um ano que não estão em funções. É que não estão reconhecidos, estão em funções. Quer dizer, para se ganhar a questão que não se teve a mudar com o que veio do partido que estava no poder anterior, não se mudou os gestores, não se nomeou novos gestores, vai-se procurar reduzir os ordenados e depois quem é que aceita ir para lá? Repare que ainda hoje você não tem uma gestão formal do IAP-MEI. O IAP-MEI faz ou não faz falta? E você não tem da RFR, você não tem do Método Porto, dos Correios, hoje lia que uma das propostas tinha sido negada pela Comissão de Avaliação dos Gestores. Uma das pessoas, parece que a regra agora em cada grupo para gestão, uma pessoa fica de fora, como que estão a fazer o seu trabalho de casa, que é, não podem aprovar tudo, não é? Qual é que é a consequência disto para o Estado? O que é que o Estado ganha em aceitar pessoas que, por sua vez, vão lá ganhar 4 ou 5 mil euros? É muitíssimo. Nós temos que os melhores naqueles lugares
ou nós devemos querer apenas aqueles que aceitam isso ou aceitariam qualquer ordenado? Portanto, eu penso que devemos de fugir um bocadinho ao populismo, que poderá ser aquilo que está a acontecer. Quando o Rui pôs muito bem, se há mais gorduras, por exemplo, as Águas de Portugal. O que é que as Águas de Portugal fez até agora, passado um ano de novo governo? Passado desse Conselho de Administração que está lá. Alguém conhece, é capaz de referir o nome do administrador das Águas de Portugal? Alguma figura que tenha lastro? Que tenha surgido com impacto. Portanto, claro, quem é que está? Estas questões são colocadas porque depois nós olhamos tudo, que é o motorista, que é o telefone, que é a gasolina, o almoço, o cartão de crédito. Eu penso que o gestor da causa pública tem que ser mais transparente do que qualquer um deles. E deve ter os holofotes para si ligados, porque no fundo ele tem a responsabilidade de conduzir Portugal. Aí estamos completamente de acordo. Mas depois haja responsabilidade. Repare, o que é que aconteceu com o caso do Freeport? Andámos estes anos todos, houve gravações que foram escutadas por tudo o que era português. E depois as gravações não são aceitas como provas em tribunal? E chega-se ao fim de um processo com 7 anos. Com 7 anos e não houve nada. Sem conclusão. Não houve nada. Não houve nada. E você vê os jornais, você anda a gastar dinheiro, você perturba a governação e depois não acontece nada. Quando todos ouvimos o que é que se passou lá. Mas todos estes processos, todas essas mudanças que são pedidas para Portugal, de facto, funcionar melhor e ter menos despesa, eventualmente, são processos que demoram tempo. É aqui quase uma questão cultural, que não se muda por Mas por isso mesmo, é que o acordo, em termos abstratos, estava bem produzido. E ele previa que no primeiro ano apenas 1/3 fosse na base da despesa e 2/3 na base da receita, ou seja, nos impostos. É aquilo que você pode fazer de imediato e depois tem tempo para pensar. Você tem tempo para pensar nas chamadas rendas excessivas da EDP, Estado de Portugal, rendas excessivas das espécies público-privadas, nomeadamente, em particular das vias de comunicação. Você tem a questão dos portos de mar, você tem a questão, digamos, da via férrea. Portanto, você tem tudo isso que teria tempo para pensar e para atuar. E dentro do próprio Estado, começar a perceber onde é que você podia cortar. Está previsto que no fim do verão, pelo menos no mês de julho, tivesse concluído o relatório das PPPs, das parcerias público-privadas. Enfim, esperemos que ele produza alguma coisa. Repare que Espanha, com este acordo de 65 mil milhões do Rajoy, do presidente do governo espanhol, sugeriu logo uma redução de 10% do déficit tarifário. Através de quê? Através de uma renda a colocar, de uma taxa a colocar às grandes produtoras acima de 2 megawatts de energia elétrica. Este processo já foi surgido em Portugal. Foi sugerido que isso fosse feito, mas depois parou. Repare, isso significa 10% do déficit tarifário. Teoricamente, este ano, com a questão da falta de chuva, de pluviosidade nas barragens, o nosso déficit tarifário eu penso que irá aumentar. Ou seja, ele aumentando vai contra todas as regras que nós tínhamos previsto de reequilíbrio económico e financeiro. Pronto, o que é que foi feito com as juntas de freguesia? O que é que foi feito com os municípios? Ou seja, há todo um conjunto de decisões que essas são estruturais, não são nominais. Essas é que apostam em termos futuros a nossa economia, que ainda não estão feitas. Ou pelo menos não se sente, não quer dizer que estejam a andar. Não estão a ter efeitos práticos. Bom, e aí eu penso que a melhor questão, porque ainda estamos a tempo, era evitar o erro do acordo, da falta de preparação do acordo da Troika, onde se assistiu a muito ruído, assistiu-se de facto a partidos da oposição a comentarem que o dinheiro não era suficiente, que faltava dinheiro, que havia esqueletos dentro do armário, os partidos que estavam na altura no governo a dizer que não, senhor, que estava tudo correto. Um ano depois percebe-se que não estava tudo correto, mas também se percebe que a própria oposição à data dizia que iria fazer, também ainda não está em rigor na sua plenitude a ser feito. Agora, eu acho que depois desta questão do Tribunal Constitucional, valeria a pena promover um grupo que poderia partir, por exemplo, todos os governadores do Banco de Portugal, ou ex-ministro das Finanças, que fizesse uma espécie de um Senado e substituíssem os partidos políticos, ou complementassem, porque eles não devem ser substituídos, eles devem existir muito fortes, até para tomarem decisões, mas a pensar como é que nós vamos ter que decidir a questão destes 2 mil milhões que o Tribunal Constitucional retirou,
a uma previsão que fosse feita para o ano de redução da despesa. 2 mil milhões é muito dinheiro. Repare, Ruben, que há um trabalho feito pelo Banco BPI, Banco Privado, Português de Investimento, que sugeria que normalmente o déficit este ano, em 2012, seria 5,3%. Ou seja, seria 0,8 por cima dos 4,5%, que mesmo assim já seria excelente, em termos de comparação, que é de 7,9 para 5,3. A nível da despesa, nós estaríamos a cumprir com o artifício do tal bloqueio 2 meses, que seriam 2 mil milhões. Mas estaríamos a cumprir. E o que é que faltavam? Faltavam 800 milhões de euros. Bom, considerando que as despesas com as contribuições sociais estão tendencialmente a subir e que há uma grande dificuldade em perceber bem como é que vai ser a evolução da receita fiscal, nomeadamente do IVA. Mas esses 800 milhões, já se está a sorrir, equivale a quê? Equivale ao tal imposto extraordinário que foi feito este ano perante os privados. Ou seja, se tecnicamente, mesmo que o Governo replique o que fez o ano passado, que foi aos públicos, repara, à função pública, retirou o subsídio de festas e de Natal. E aos privados retiraria apenas um mês. Portanto, já teria, digamos, algum favorecimento em termos de descrição positiva. Mas seria suficiente para cumprir com este déficit. E a imagem que Portugal daria em termos internacionais era uma imagem muito boa. Era uma imagem de cumprir com aquilo que tinha acordado. Não é chamar-nos aquele jovem que na escola que cumpre com as regras todas, que é o coitadinho, que está no fundo da sala ou no início da carteira e que é o mais indicado. Não. Mas é mostrar que nós cumprimos com aquilo que nos obrigamos e estas consequências, vezes, porque hoje Portugal emitiu dívida a valores menores do que ao mês, dívida a 6 e a 12 meses. Nós, que ao mês, repare que a 12 meses já vai cair em cima do acordo de setembro e emitiu melhor que Espanha. Exatamente. Portanto, a imagem que estamos a ter não é tão má como essa. De reconhecimento. Rui, obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana. Ruben.